Alejandro Hernández era um homem que havia construído sua vida sobre disciplina, esforço e a busca incansável pelo sucesso. Desde jovem, aprendera que o mundo não dava nada de graça a ninguém, e por isso se lançou no universo dos negócios com a ferocidade de um guerreiro. Décadas depois, já era conhecido como um dos empresários mais influentes da cidade do México. O preço desse triunfo, no entanto, era invisível. Noites longas fora de casa, finais de semana em hotéis de luxo com reuniões intermináveis, aniversários do filho perdidos, conversas adiadas, promessas esquecidas. Mateu, seu filho de apenas 4 anos, era um menino de cabelos loiros finos e olhos azuis profundos, mas que desde o nascimento enfrentava dificuldades motoras. As muletas pequenas, pintadas de roxo com adesivos coloridos, eram sua marca constante. Alejandro o amava, não tinha dúvidas disso, mas quase nunca encontrava tempo para demonstrar. Para ele, prover uma vida confortável e cheia de recursos era a forma de amar. O problema era que a criança desejava outra coisa: presença, carinho, atenção. Naquela noite, Alejandro havia planejado mais uma maratona de compromissos, mas algo aconteceu. A reunião com investidores no centro terminou inesperadamente mais cedo. O relógio marcava apenas 8 da noite quando decidiu, em um ímpeto raro, não passar no escritório, mas dirigir direto para casa. A mansão em Las Lomas estava iluminada, e ao entrar, Alejandro percebeu um silêncio diferente, quase íntimo. Caminhou pela entrada e, ao abrir a porta da sala, a cena diante dele o fez parar. No centro do piso brilhante, Lupita, a jovem empregada de 28 anos, estava ajoelhada com um balde ao lado, esfregando uma mancha de suco. A luz suave refletia em seus cabelos presos, em um coque simples, mas não foi isso que paralisou Alejandro. Ao lado dela estava Mateu, apoiado em suas muletas, segurando um paninho de cozinha, insistindo em imitar os movimentos da jovem. "Tia Lupita, eu posso limpar essa parte", disse o menino com a respiração ofegante, esticando o bracinho. Lupita sorriu com paciência. "Você já me ajudou bastante, campeão. Que tal descansar um pouco no sofá?" "Mas nós somos uma equipe", respondeu Mateu convicto. Alejandro ficou parado na porta, observando sem ser notado. A naturalidade do gesto, a intimidade entre os dois, o sorriso genuíno no rosto do filho, algo que ele via tão raramente, provocaram uma estranha sensação em seu peito. Era como se estivesse presenciando algo secreto, algo que o mundo havia lhe negado durante anos. De repente, Mateu levantou os olhos e o viu. "Papai, você chegou cedo." A voz do menino tremia entre surpresa e alegria. Tentou se virar rápido, mas quase perdeu o equilíbrio. Lupita deixou cair o pano, levantando-se assustada. "Boa noite, senhor Alejandro. Perdão, não sabia que já tinha chegado em casa." Alejandro apenas respirou fundo, tentando manter a calma. "Mateu, o que você está fazendo?" "Estou ajudando a tia Lupita", disse o menino orgulhoso, erguendo o paninho. "Hoje consegui ficar de pé sozinho por 5 minutos." O coração de Alejandro acelerou. 5 minutos? Mateu assentiu animado. "A tia Lupita me ensina exercícios todos os dias. Ela diz que um dia eu vou correr como as outras crianças." Alejandro olhou para a jovem, buscando explicações. Lupita mantinha a cabeça baixa, nervosa. "Senhor, eu só estava brincando com ele. Não quis fazer nada errado." Mateu, percebendo o medo da amiga, se apressou em interceder. "Papai, não briga com ela. Ela é a melhor. Quando eu choro de dor, ela fala que eu sou forte como um guerreiro." Aquelas palavras atravessaram Alejandro como uma flecha. Um guerreiro. Ele mesmo nunca havia dito isso ao filho. Nunca tinha estado ali para motivá-lo. "Mateu, vá para o seu quarto um momento. Preciso conversar com a Lupita." "Mas papai..." "Agora, filho." Relutante, Mateu subiu com as muletas, ainda lançando olhares ansiosos para a jovem. Quando os passos do menino desapareceram, Alejandro voltou-se para Lupita. "Desde quando isso acontece?" "Senhor, os exercícios, desde quando você faz isso com meu filho?" Lupita respirou fundo antes de responder. "Desde que comecei aqui, senhor, faz uns 6 meses. Nunca deixei meu trabalho de lado por causa disso. A gente faz durante meu horário de almoço ou depois que termino tudo." Alejandro a observava com um misto de incredulidade e curiosidade.
E de onde você aprendeu isso? Ela hesitou. Meu irmão Carlos nasceu com problemas nas pernas. Passei minha infância levando-o para a fisioterapia, aprendendo os exercícios, ajudando-o a andar. Quando vi o Mateo tão triste, não consegui ficar sem fazer nada. Por um instante, o empresário ficou sem palavras. Viu o rosto cansado dela, as marcas vermelhas nas mãos de tanto esfregar o chão. Uma empregada doméstica, que ninguém notava, estava dedicando seu tempo livre para dar esperança ao seu filho. O silêncio se prolongou até que Alejandro murmurou: ele sorri com você, mais do que comigo. Lupita o encarou surpresa, mas não respondeu. Naquela noite, depois que subiu para o quarto, Alejandro entrou silenciosamente no dormitório de Mateo. O menino dormia com as muletas apoiadas ao lado da cama e no rosto havia uma serenidade que raramente via. Alejandro se sentou, tocou o lençol e pensou em todas as vezes em que havia perdido cenas como aquela. Pela primeira vez em muitos anos, não abriu o notebook. Ficou apenas ali, ao lado do filho, até adormecer. Na manhã seguinte, acordou cedo e desceu. Encontrou Lupita na cozinha preparando o café. Ela se assustou ao vê-lo. Senhor Alejandro, precisa de algo? Sim, quero ver os exercícios que você faz com meu filho. Os olhos dela se arregalaram. Agora? Mas ele ainda está dormindo. Então eu espero. E assim fez. Às 8, Mateo apareceu sonolento de pijamas. Quando viu o pai na cozinha, arregalou os olhos. Papai, você não vai trabalhar. Hoje não, campeão. Quero ver o que você faz com a Lupita. Mateo abriu um sorriso tão largo que fez Alejandro sentir uma pontada de arrependimento por nunca ter lhe dado aquela alegria antes. No jardim, Lupita estendeu uma colchoneta e começou a guiar o menino nos alongamentos. Alejandro observava cada movimento, impressionado com a técnica dela e com a concentração de Mateo. Agora, equilíbrio. 30 segundos sem muletas, disse Lupita. Mateo respirou fundo, soltou as muletas e ficou de pé. O pai conteve a respiração. O corpo do garoto tremia, mas os olhos estavam firmes. Papai, você está me vendo? Perguntou o menino sem mover a cabeça. Estou vendo, filho, e estou muito orgulhoso. Quando os 30 segundos terminaram e Mateo caiu nos braços de Lupita, rindo de alegria, Alejandro sentiu lágrimas nos olhos. Era como se estivesse redescobrindo o próprio filho. Durante aquela manhã, algo mudou dentro dele. Alejandro cancelou reuniões, desligou o telefone e permaneceu ali, vendo cada exercício, cada pequena vitória de Mateo. Quando terminou, chamou Lupita para uma conversa. Quero que você seja oficialmente a acompanhante terapêutica do meu filho. Ela arregalou os olhos incrédula. Eu? Mas não tenho diploma, senhor. Isso a gente resolve. Se quiser estudar, eu pago seu curso de fisioterapia. Vai ter um salário maior. E vamos contratar outra pessoa para ajudar nas tarefas da casa. As lágrimas escorriam pelo rosto da jovem. Senhor Alejandro, eu não sei o que dizer. Só diga sim. E ela disse. Nos dias que se seguiram, a rotina da mansão mudou de uma forma que ninguém esperava. Alejandro, que sempre saía de casa às 7 da manhã sem olhar para trás, começou a acordar um pouco mais cedo, descer para a cozinha e observar o café da manhã preparado por Lupita. Ao invés de revisar relatórios no carro a caminho do escritório, permanecia alguns minutos sentado, tomando café ao lado do filho. Eram mudanças pequenas, quase imperceptíveis, mas que significavam muito para Mateo, que sorria cada vez mais. Naquela manhã de segunda-feira, Mateo estava particularmente animado. Papai, hoje eu vou conseguir ficar 45 segundos sem as muletas, você vai ver. Alejandro sorriu e bagunçou os cabelos do filho. Tenho certeza de que vai, campeão. Lupita, que preparava os hotcakes na frigideira, observava discretamente. Era nítido que Alejandro ainda estava aprendendo a lidar com aquele novo espaço, mas o simples fato de estar presente já iluminava o rosto de Mateo de uma forma que ninguém conseguia ignorar. Depois do café, todos foram para o jardim. Lupita estendeu a colchoneta e pediu que o menino se deitasse para alongar as pernas. Alejandro se sentou na grama, acompanhando cada movimento. Os músculos do filho tremiam, mas havia determinação em seus olhos. Muito bem, guerreiro. Agora vamos para o desafio de hoje, disse Lupita, posicionando-o de pé. 45 segundos.
Respira fundo. Mateu assentiu, firme. Soltou as muletas e concentrou-se. Alejandro prendeu a respiração sem perceber. O menino tremia, mas não cedia. Lupita incentivava com palavras suaves. Quando o tempo foi batido, Mateu deixou escapar um grito de vitória. Consegui. Papai viu? Alejandro correu até ele e o abraçou com força. Eu vi, filho. Estou muito orgulhoso de você. Lupita sorriu, emocionada. Aquele pequeno avanço significava muito mais do que qualquer prêmio. Era a prova viva de que dedicação e carinho podiam transformar destinos. Naquela mesma noite, depois do jantar, Gabriela chegou de uma saída com as amigas. Encontrou Alejandro sentado na sala, algo incomum para aquele horário. Ele a esperava. Precisamos conversar, disse ele firme. Gabriela arqueou as sobrancelhas, desconfiada. O que foi agora? É sobre o Mateu e também sobre a Lupita. Ela suspirou, largando a bolsa no sofá. Já sei o que vai dizer. Sabe? Sim. Você vai reclamar porque ela está se metendo em coisas que não foram pedidas. Mas eu já sabia dos exercícios. Alejandro a encarou surpreso. Você sabia? Sabia, Alejandro. E deixei que ela continuasse porque via diferença no nosso filho. Eu não sou cega. Ele voltou a sorrir, voltou a ter esperança. Se dependesse só dos médicos, ele estaria preso às muletas por anos. Mas com a Lupita, ele acredita em si mesmo. As palavras da esposa atingiram Alejandro como uma revelação. Ele se deu conta de que tinha sido o último a perceber a importância daquilo. Então por que não me contou? Porque você nunca está aqui. E quando está, só quer falar de relatórios, remédios, médicos. Nunca pergunta se o Mateu foi feliz no dia. Alejandro baixou os olhos. Sentia-se envergonhado. Gabriela, eu quero mudar isso. Ela cruzou os braços, cética. Você já disse isso antes. Sempre promete, mas o trabalho vem primeiro. Desta vez é diferente. E por que seria? Porque hoje eu vi o Mateu de verdade. Vi ele lutando, sorrindo, acreditando, e percebi que estou perdendo a infância dele. Eu não quero mais isso. Gabriela ficou em silêncio por alguns segundos. Finalmente, suspirou. Se for verdade, então prove. Na manhã seguinte, Alejandro surpreendeu a todos ao cancelar 3 reuniões importantes. Permaneceu em casa, acompanhando novamente os exercícios de Mateu. Gabriela observava pela janela, intrigada. Não lembrava a última vez que o marido havia colocado a família acima da empresa. Papai, olha só, disse Mateu, tentando subir 2 degraus sem apoio. Consegui! Alejandro aplaudiu, emocionado. Você é incrível, filho. O menino radiante correu, ou ao menos tentou correr, para os braços da Lupita. Ela o acolheu com carinho e murmurou. Eu te disse que você podia. Alejandro ficou olhando para aquela cena, e algo dentro dele se quebrou. Ele entendeu que o filho não precisava apenas de fisioterapia ou recursos, precisava de alguém que acreditasse nele todos os dias. E essa pessoa era Lupita. Naquela tarde, Alejandro chamou Lupita em seu escritório. Quero falar sobre o seu futuro, disse ele. Ela se assustou, imaginando o pior. Senhor, se não quiser que eu continue os exercícios, eu paro agora mesmo. Não é isso. Quero que você seja oficialmente a acompanhante terapêutica do Mateu. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Mas eu não tenho diploma. Então vamos providenciar um, você vai estudar. Eu vou pagar o curso, os livros, o transporte. Enquanto isso, você continuará recebendo seu salário normalmente. Aliás, vamos aumentar. Senhor Alejandro, isso é muito... Eu não sei nem o que dizer. Só diga sim. Ela chorou emocionada antes de responder. Sim, senhor. Eu aceito. As semanas seguintes foram de transformação. Alejandro passou a ajustar sua agenda para estar presente nos exercícios matinais. A cada pequena vitória de Mateu, ele vibrava como se fosse sua própria conquista. Gabriela, no início, observava com cautela, mas aos poucos começou a acreditar que aquela mudança era real. Uma manhã, durante os exercícios, Mateu conseguiu dar 5 passos sem muletas. Alejandro chorou de emoção, e Lupita também não conteve as lágrimas. Gabriela correu para o jardim e abraçou o filho, emocionada. Meu amor, você está conseguindo? Mateu olhou para todos radiante. Eu disse que ia ser um guerreiro. Naquela noite, enquanto colocavam Mateu para dormir, Gabriela se virou para Alejandro.
preciso confessar uma coisa. Eu estava pensando em me separar de você. Alejandro a encarou, chocado. O quê? Eu me sentia sozinha, Alejandro, criando o Mateus sem você enquanto você vivia para o trabalho. Mas agora vejo um homem diferente, o pai que sempre esperei. Alejandro segurou a mão da esposa com força. Eu quase perdi tudo o que mais importava. Isso não vai acontecer de novo. Mas a mudança não agradava a todos. Certo dia, uma amiga de Gabriela, chamada Sofia, visitou a mansão. Ao ver a proximidade entre Lupita e Mateu, fez comentários venenosos. Não acha que está se metendo demais, garota? Esse menino não é seu filho. Você devia saber o seu lugar. Lupita ficou em silêncio, constrangida. Mas Mateu, que ouviu a provocação, reagiu. A tia Lupita é a melhor pessoa do mundo. Se você falar mal dela, eu não quero que volte aqui. Sofia riu com desdém, mas Alejandro, que testemunhou a cena, ficou furioso. Na minha casa ninguém desrespeita quem cuida da minha família. Naquela noite, conversou com Gabriela. Não quero mais esse tipo de gente aqui. Se suas amigas não respeitam quem trabalha conosco, não são bem-vindas. Gabriela concordou. Você tem razão. A Lupita merece todo o respeito. Alguns dias depois, Alejandro recebeu uma ligação inesperada. Era Henrique Gutierrez, dono de uma empresa rival. Alejandro, soube que você tem uma funcionária excepcional aí. Gostaria de contratá-la para cuidar do meu neto, que tem necessidades especiais. Pago o dobro do que você paga. Alejandro ficou em silêncio por alguns segundos antes de responder. Lupita não está à venda. Todo mundo tem um preço, insistiu Henrique. Não ela. Ela é parte da minha família. E desligou o telefone, embora preocupado. Sabia que a proposta chegaria até Lupita em algum momento e que seria difícil resistir à tentação do dinheiro. De fato, 3 dias depois, Lupita pediu para conversar. Estava nervosa. Senhor Alejandro, eu recebi uma proposta de trabalho. É muito dinheiro, dinheiro que ajudaria a minha mãe e meu irmão. Mas não sei o que fazer. Não consigo imaginar deixar o Mateu. Alejandro respirou fundo. Você é feliz aqui? Muito feliz. Então, qual é a dúvida? O dinheiro, senhor. Minha família precisa. Eu entendo. Quanto ofereceram? Ela disse o valor. Alejandro arregalou os olhos. Era realmente significativo. Mas respirou fundo e respondeu. Posso fazer uma contraproposta. Igualo o salário que te ofereceram, mantenho os benefícios e ainda incluo um seguro médico para sua mãe e seu irmão. Lupita começou a chorar. Senhor Alejandro, o senhor não precisava... Preciso sim, porque você mudou a vida do meu filho. Mudou a minha vida. Ela assentiu chorando. Então eu fico. Mateu, que escutava da porta, correu e abraçou Lupita. Eu sabia que você não ia me deixar. Algumas semanas depois, aconteceu o impensável. Durante os exercícios no jardim, Mateu soltou as muletas e, pela primeira vez, correu alguns passos até cair nos braços do pai. Papai, eu consegui correr! Alejandro chorou de emoção. Você é incrível, meu guerreiro. Lupita também chorava, orgulhosa. Eu sabia que você ia conseguir. Naquele momento, Alejandro percebeu que sua vida havia mudado para sempre. O progresso de Mateu se tornou o assunto principal dentro da casa. Cada pequeno avanço era celebrado como uma vitória monumental. Gabriela, antes tão desconfiada das mudanças de Alejandro, começou a enxergar que ele realmente havia se transformado. O homem que antes só falava de lucros e investidores, agora vibrava com cada segundo a mais que o filho conseguia ficar de pé. Na escola, os professores também notaram a diferença. Mateu chegava mais confiante, mais disposto a interagir com as outras crianças. Já não se encolhia quando os colegas corriam pelo pátio. Ao contrário, dizia com orgulho, logo eu vou correr também. E todos acreditavam porque havia uma luz nova em seus olhos. Meses se passaram. Alejandro passou a reorganizar sua vida profissional. Delegava mais, confiava em sua equipe e, surpreendentemente, os resultados da empresa não caíram. Pelo contrário, parecia que sua clareza de propósito no lar refletia também nos negócios. Seus sócios estranharam, mas logo perceberam que o novo Alejandro era ainda mais respeitado. Certa manhã, durante um café em família, Mateu anunciou empolgado. Hoje vou tentar dar 10 passos sem muletas. Gabriela riu, acariciando os cabelos do filho. 10 passos é bastante, meu amor. Mas eu treinei muito com a tia Lupita
e o papai vai me ajudar. Alejandro se encheu de orgulho. Claro que vou, campeão. E naquele dia, diante dos olhos emocionados dos pais e de Lupita, Mateu deu não apenas 10, mas 12 passos firmes, cambaleantes, mas decididos, até alcançar os braços do pai. O jardim explodiu em aplausos e lágrimas. Eu consegui! Gritou o menino ofegante. Alejandro o ergueu nos braços e respondeu com a voz embargada. Você conseguiu, e eu nunca estive tão orgulhoso. O vínculo entre Lupita e a família se consolidava cada vez mais. Já não era apenas a empregada, era parte de tudo. Alejandro passou a pensar no futuro dela também. Chamou-a ao escritório numa noite tranquila. Lupita, já pensou em abrir um centro de terapia infantil? Ela arregalou os olhos, surpresa. Eu? Não, senhor. Isso é grande demais. Não é. Você tem experiência, amor pelas crianças e agora vai ter diploma. Eu investiria nesse sonho. Ela hesitou, lágrimas brotando nos olhos. Mas por que faria isso por mim? Porque vi com meus próprios olhos o que você fez pelo Mateu e acredito que pode fazer o mesmo por muitas outras crianças. Lupita chorou em silêncio, sentindo que a vida lhe apresentava uma oportunidade que nunca ousara imaginar. 2 anos depois, esse sonho se concretizou. O Centro de Terapia Infantil, Luz de Esperança, foi inaugurado em um prédio moderno, colorido, cheio de equipamentos adaptados e uma equipe de profissionais inspirados pelo exemplo de Lupita. Ela, agora formada em fisioterapia, era a diretora terapêutica. Mateu, aos 6 anos, já corria livre pelo espaço, sendo apresentado como símbolo vivo de superação. O menino que antes dependia das muletas, agora era inspiração para dezenas de crianças que chegavam ao centro cheias de medo e insegurança. Na cerimônia de inauguração, Alejandro fez um discurso emocionado. Hoje não celebramos apenas a abertura de um espaço. Celebramos a prova de que a esperança pode mudar destinos, e tudo isso começou quando uma jovem decidiu acreditar no meu filho. O público aplaudiu de pé. Lupita, chorando, abraçou Mateu diante de todos. A fama do centro se espalhou. Famílias de várias cidades vinham procurar atendimento. Henrique Gutierrez, o empresário que antes tentara contratar Lupita, ligou para Alejandro. Preciso pedir desculpas. Eu não compreendi anos atrás o valor que ela tinha. Meu neto está sendo atendido no centro e em 3 meses avançou mais do que em 2 anos de terapia convencional. Alejandro sorriu do outro lado da linha. Fico feliz que agora você entenda. Lupita não era apenas uma funcionária. Era um presente que a vida nos deu. Certa tarde, ao voltar da escola, Mateu encontrou Lupita no jardim, contemplando as flores. Correu até ela. Tia Lupita, sabia que você mudou a minha vida? Ela riu emocionada. E você mudou a minha, meu guerreiro. Mas sabe o que é melhor? Disse Mateu, com a inocência de criança. É que agora você muda a vida de muitas crianças, não só a minha. Ela o abraçou com força. É verdade. E tudo começou porque um menino me mostrou que nunca devemos desistir. Alejandro e Gabriela observavam a cena da varanda, emocionados. A vida deles tinha mudado para sempre. Naquela noite, Alejandro chamou Lupita e Gabriela para conversar. Sabe o que eu aprendi com tudo isso? Perguntou. As duas o olharam curiosas. Que às vezes pensamos que estamos dando uma oportunidade a alguém, mas na verdade é essa pessoa que nos dá a maior oportunidade de todas, a de sermos melhores. Lupita sorriu entre lágrimas. Senhor Alejandro, quando comecei a trabalhar aqui só queria ajudar minha família. Nunca imaginei que ganharia uma segunda família, um propósito e a chance de transformar vidas. Gabriela assentiu, emocionada. E nós nunca imaginamos que uma simples empregada iria nos ensinar o verdadeiro valor da vida. Mateu, que escutava da porta, correu para se juntar a eles. Sabe o que eu acho? Acho que a gente devia se reunir aqui todos os dias para lembrar como somos abençoados. Alejandro riu e o abraçou. Você tem razão, filho. Vamos fazer disso uma tradição. Os anos se passaram. Mateu cresceu cheio de confiança. Lupita se tornou referência no tratamento de crianças com necessidades especiais. O centro atendia dezenas de famílias, espalhando esperança por onde passava. Mas para Alejandro, o mais importante era outra coisa. Ele havia redescoberto o que significava ser pai. Aprendeu que a verdadeira riqueza não estava em suas empresas, mas no sorriso do filho,
no abraço da esposa e na gratidão silenciosa de uma jovem que havia mudado o destino de todos. Em uma tarde ensolarada, sentado no jardim onde tudo havia começado, Alejandro olhou para a família reunida e pensou: quem diria que chegar em casa algumas horas mais cedo mudaria toda a minha vida? Mateo, agora maiorzinho, se aproximou e disse: papai, lembra daquele dia em que você me viu ajudando a Lupita a limpar o chão? Claro que lembro, filho. Foi o melhor dia da minha vida, porque naquele dia eu senti que você me enxergou de verdade pela primeira vez. Alejandro não conteve as lágrimas, abraçou o filho e respondeu: e naquele dia eu também aprendi a ser um homem melhor. Lupita, observando a cena, murmurou baixinho: os anjos nem sempre têm asas. Às vezes usam um avental e chegam para mudar tudo. Gabriela sorriu e completou: e quando chegam, a gente nunca mais é o mesmo. O sol se punha no horizonte, pintando o céu de laranja e dourado. No coração daquela família havia uma certeza: a vida lhes tinha dado uma nova chance. E eles não desperdiçariam.